Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com a nova videoaula de resolução de questões da prova da UES de 2025.2. A questão da vez é a questão de número 41 da primeira fase. Vejamos a questão. A física é uma ciência empírica, cujo objetivo é compreender e descrever o funcionamento do mundo em suas mais diversas escalas, desde a microscópica até a macroscópica. Para isso, essa ciência se baseia no uso de grandezas físicas que permitem quantificar fenômenos e estabelecer relações entre diferentes aspectos da natureza. Sobre duas grandezas físicas de dimensões diferentes, A e B, devidamente definidas em unidades do Sistema Internacional, é correto afirmar que... Então, pessoal, vamos para a solução da questão de número 41. Nela ele menciona que existem duas grandezas A e B, e essas duas grandezas elas são diferentes. Então eu tenho que a grandeza A, ela tem uma unidade de medida diferente da grandeza B. Aí depois disso ele menciona na questão, no item A, e aí a gente vai ter que analisar item por item, infelizmente. Ele diz que a soma algébrica de A com B também resulta obrigatoriamente em uma grandeza física. Cara, tu pegar duas grandezas físicas A e B e fizer a adição, por exemplo, a grandeza A mais a grandeza B, a gente pode ter uma grandeza física. Mas, se elas forem iguais, só existe a soma de duas grandezas físicas se elas forem iguais. Como, por exemplo, a primeira lei da termodinâmica. A gente consegue lá ter a quantidade de calor mais o trabalho, né, colocando aí o trabalho negativo. E aí a gente vai ter a unidade de medida que é a energia interna, assim como a diferença, a própria em si primeira lei da termodinâmica, tá? Então, fácil, a gente pode ter sim uma adição, mas para ter a mesma unidade. Só que ele disse na questão que elas são grandezas distintas, então elas podem ter unidades diferentes. Então aquilo ali já não rola, beleza? Então o item A, com certeza ele está falso. Já o item B. O item B, gente, ele diz o seguinte: se A possui dimensão de força e B possui dimensão de tempo, então o produto escalar de A por B possui dimensão de trabalho. Então ele mencionou na questão que se eu pegar a grandeza A, ele está dizendo que tem a dimensão de força. Qual é a unidade de medida de força? Newton. Então ele está dizendo aqui que tem a mesma dimensão da força. Pegar a unidade, a grandeza B, que ele diz que tem a mesma dimensão de tempo. Então significa que tem a própria unidade de medida do tempo. Aí se fizer um produto entre essas duas, se a gente pegar a grandeza A e multiplicar pela grandeza B, isso aqui realmente gera a unidade de medida do trabalho? É isso que ele está querendo saber na questão. E aí, gente, lamento vos informar, mas isso não acontece, beleza? Mas, Robson, por quê? Porque a grandeza A, ela tem a mesma dimensão de força. Quando multiplicado pelo B, ela tem um intervalo de tempo, a mesma dimensão. Força vezes intervalo de tempo, gente, isso aqui gera um impulso e não a quantidade de trabalho, tá certo? Ou seja, o trabalho em si, né? Quantidade de trabalho. O trabalho em si. Então isso aqui também não pode ser verdade. Força vezes intervalo de tempo é impulso, beleza? Então isso aqui está falsinho, falsinho. Já o item C, pessoal, nós temos o seguinte: se A apresenta dimensão de campo elétrico e B apresenta dimensão de carga elétrica, então a razão entre os módulos de A por B possui dimensão de potencial elétrico. Então agora ele me deu que é campo elétrico e carga elétrica, respectivamente. Então a dimensão de A tem que ter a mesma dimensão de campo elétrico e a dimensão de B tem que ter a mesma dimensão da carga elétrica, que a gente representa por quê? Então ele falou na questão que se fizermos a razão entre a grandeza A e a grandeza B, ele está dizendo que isso aqui tem que ser a mesma dimensão da grandeza do potencial elétrico que a gente representa pela letra V. Então, pessoal, se a gente pegar a grandeza campo elétrico e dividir pela grandeza carga, isso aqui não gera potencial elétrico. Isso aqui está
falso, isso é diferente. Por quê? Porque campo elétrico, se a gente pegar a equação do campo elétrico, qual é a equação? K, Qzão, sobre D ao quadrado. Enquanto dividido por quê? Repete a fração de cima, K vezes Qzão dividido por D ao quadrado, que multiplica pelo inverso da de baixo, que é 1 sobre Qzão. Você observar, vai cancelar o Q com o Q. Quando a gente cancela, vai resultar apenas em quem? Em K sobre D ao quadrado. E isso, gente, não é unidade medida de potencial elétrico. Porque potencial elétrico a gente pode determinar como sendo K vezes Q dividido por D. Beleza? Então, infelizmente, o nosso item C, ele também está falso. Já o item D, vamos ver o que ele diz aí no nosso problema. O item D, se A apresenta dimensão de pressão, então eu tenho que o A, ele tem a unidade medida de pressão, então é a mesma coisa que a pressão. Gente, eu costumo chamar a pressão de PR, beleza? E o B, ele tem dimensão de volume. Então, pegando aqui a grandeza B, ele tem a mesma dimensão de volume. Aí ele diz que se a gente pegar a grandeza A e multiplicar pela grandeza B, isso aqui gera a grandeza energia, ela tem a mesma unidade medida da grandeza energia? Vamos ver, não é verdade? Então, fazendo aqui a substituição, o que nós vamos observar? A grandeza A é pressão, então isso aqui dá pressão, vezes o B, que é o volume. Pressão vezes volume, gente, lá no teorema dos gases, quando a gente estuda gases, a gente fala do trabalho de um gás, a gente percebe que a fórmula do trabalho de um gás é nada mais, nada menos do que a pressão vezes a variação do volume. Robson, mas ele está falando de energia. Cara, trabalho é energia. Então, significa dizer que ele tem sim a mesma unidade medida. Então, o produto entre a grandeza A e a grandeza B, com A sendo a dimensão de pressão e B a dimensão de volume, de fato gera a mesma dimensão da energia, beleza? Então, o nosso item D é o nosso item verdadeiro. Valeu! Com isso, pessoal, podemos observar através dessa resolução que o nosso item correto é exatamente o item D, de Deus no coração de cada um de vocês, beleza? Mais uma vez agradeço aí por ter assistido essa aula, espero ter ajudado do fundo do meu coração, que Deus abençoe e até a próxima videoaula. Se ainda não curtiu, dá aquela curtida, beleza? E se ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal. Valeu, gente! Tchau, tchau! Fui!